Olá, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e o nosso estudo de hoje será sobre a verdadeira natureza do Evangelho. Você vive essa verdadeira natureza do Evangelho? Para iniciarmos, vamos ler 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, esse texto é muito caro, muito rico para nós que somos cristãos. Essas são palavras que nós devemos considerar com toda reverência, com todo cuidado. Estamos vivendo hoje, irmãos, momentos em que muitos líderes estão dizendo que vivemos pela graça. Vivemos pela graça, irmãos? É claro que sim. Somos salvos pela graça? É claro que sim. Mas o que esses pastores estão fazendo, esses líderes estão fazendo, é anular todas as regras que a Bíblia nos põe, até para que nós tenhamos vida verdadeiramente em nós mesmos. Anular tudo isso dizendo que nós podemos viver tranquilamente no pecado, amando as coisas do mundo, porque nós somos salvos pela graça. Inclusive, Deus vai ser aquele provedor das coisas que nós amamos do mundo, das coisas errôneas, das concupiscências que nós temos com respeito ao mundo, a soberba da vida. Deus vai ser o provedor de tudo isso. Do nosso orgulho, da nossa soberba, dos nossos interesses escusos, dos nossos interesses egoístas. Deus vai ser aquele que irá prover tudo isso, porque nós estamos debaixo da graça. Irmãos, eu garanto para você, não é assim. A palavra de Deus está aqui e é por ela que devemos guiar o nosso viver. Então, quando eu leio aqui o apóstolo João, o Espírito Santo, através do apóstolo João, me dizendo: não ameis o mundo e o que há no mundo. Por quê? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida não provém de Deus, mas provém do mundo. Ora, o mundo passa, mas aquele que vive em conformidade com a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tanto a pessoa quanto as suas obras. Vamos entender melhor o texto. Aqui está dizendo: não ameis o mundo. O que é amar, irmãos? Amar, como nós já sabemos, é quando o centro decisório do nosso ser se desloca para o objeto amado. Não é isso? Quando eu amo alguém, quando eu amo alguma coisa, o meu centro decisório, o centro das minhas decisões é deslocado para o objeto do meu amor. E eu começo a abrir mão de mim mesmo. Eu começo a fazer de tudo em benefício desse a quem eu amo. Não é isso? Quando nós nos casamos, quando namoramos, quando amamos um tênis, um carro, uma casa, nós deixamos tudo de lado em função do objeto amado. Então aqui está dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Irmãos, nós vamos ler posteriormente, mas eu queria que os irmãos já guardassem isso. Está em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, isso é mandamento para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Isso é o que importa para nós cristãos. O resto é resto. Como está escrito lá em Mateus 6. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então guardemos esses textos e voltemos a esse texto aqui. Não ameis o mundo. Você pode olhar para si mesmo e dizer que não está amando o mundo? Que o centro decisório do seu ser não gira em torno de todas as coisas que estão no mundo? Se você não pode dizer isso, irmãos, irmã, considere isso diante do Senhor. Se você vive para o mundo, não, pastor, mas deixa eu falar para o senhor, todo domingo eu vou na congregação, é infalível, eu vou. Irmãos, é muito mais do que isso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai nos leva a fazermos o quê, irmãos? Cuidarmos verdadeiramente dos nossos, não é? Primeiramente, um cuidado fantástico dos nossos. O que é cuidar? Cuidar, irmãos, é suprir, é nutrir, é zelar, proteger de verdade. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo. Pior do que aquele que não crê. Porque ele sabe o que deve fazer, ele até crê que aquilo deve ser feito, mas ele prefere, ele decide não fazer. Então, primeiramente, o amor do Pai, cuidar dos seus. Sabe, irmãos, nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, nós ficamos tão distantes da nossa família, de modo que nós não temos a condição de suprirmos de protegermos essa família. Aí você irá dizer, pastor, eu não deixo faltar nada, se você é o homem, né? Enfim, eu não deixo faltar nada lá em casa. Eu trabalho de sol a sol todos os dias. Só a minha presença que não está lá. Dificilmente eu converso com a minha esposa. Não é assim? Dificilmente eu converso com os meus filhos, eu não tenho tempo. Meus filhos têm alergia, meus filhos têm problema de fazer xixi na cama à noite, e eu não sei de nada disso, porque eu não estou presente. Meus filhos vivem colados no celular dia e noite, apanhou na escola e eu não sei de nada. Mas eu não deixo faltar nada, tá lá. O arroz com feijão, a casa, o ar-condicionado de noite, não é? Isso, irmãos, é mundo. Isso é mundo. O amor do Pai não está em nós, se nós agirmos dessa maneira. Se nós agimos assim é porque amamos o mundo. Isso, irmãos, pode expandir para todos os lados que os irmãos imaginarem. Tá bom? Pense isso em vários outros âmbitos. Pensemos isso. Nós faremos uma breve sequência de vídeos aqui a respeito da natureza do Evangelho. Então, por favor, nos acompanhe. Eu sei que vai doer muito em você. Vai doer demais, porque provavelmente você se sente, né? Talvez dentro de um engano. E você se sente, nossa, eu sou um ótimo cristão. Eu vou lá, eu dou a oferta, eu faço a contribuição, eu não deixo faltar nada aqui em casa. E de repente, tudo isso que você faz tem um foco. Ser visto, ser preferido, ter a atenção. O seu próprio orgulho está blindado. Se o seu foco é esse, irmãos, isso é amor ao mundo, não é amor ao outro. Esse não é o amor do Pai. O amor do Pai entrega o seu próprio Filho para ser morto em nome da salvação de outros que nem sequer o estavam buscando. O amor do Pai, aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não
está nele. Não está nele. Então nós veremos, como eu disse nesse domingo, pessoas que é um cristão, é um pastor, é um pai de família, mas que ao saber de alguma coisa que pode ofendê-lo ou ofender ao seu grupo financeiramente, essa pessoa ataca e proíbe aquela ação social, ainda que ela seja absolutamente sem fins lucrativos. Então esse senhor, ele ama. Esse senhor, ele tem o amor do Pai nele ou ele está cuidando dos seus próprios interesses? É claro que é dos seus próprios interesses. Não é? Então, irmãos, estejamos atentos, estejamos muito atentos. Avaliemos-nos a nós mesmos, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede, ela vem do mundo. Vamos entender agora o que é concupiscência. Concupiscência, irmãos, é, no sentido estrito da palavra, um desejo descontrolado, um desejo forte. Mas no contexto da palavra de Deus, concupiscência é um desejo forte que nos atrai para pontos de luxúria e coisas materiais. Ou seja, coisas dos nossos sentidos, coisas que nós podemos pegar, tocar, recebermos prazer a partir daquilo, nossa visão, nosso tato, olfato, e coisas materiais. Então, nós temos dois caminhos, que é, nós podemos preferir os bens espirituais, aquilo que de fato é importante para Deus, ou nós podemos preferir aquilo que é carnal, aquilo que é do mundo. E preferindo um, nós necessariamente preteriremos o outro. Nós deixaremos de lado o outro. É um texto que nós vamos ler posteriormente, que diz o seguinte: não se pode amar a dois senhores, não se pode servir a dois senhores, porque você há de amar um e odiar ao outro, há de servir a um e há de desprezar o outro. É desse jeito. Não dá para servir aos dois senhores. Tá claro, irmãos? Você percebe que essa natureza do evangelho tem sido perdida, principalmente nas grandes denominações. Grandes denominações que são mais centros de entretenimento. Sabe, irmãos, oremos para que nós encontremos esse caminho estreito que a palavra de Deus nos diz, que são poucos os que acertam ele. Irmãos, muito cuidado com uma coisa chamada hipergraça. Pastor, eu sou salvo pela graça. Eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, porque Jesus já pagou o preço. Então, se eu deixar meus filhos, com respeito à minha presença, eles mendigarem a minha presença, estou salvo e Jesus vai fazer a obra e seremos todos felizes. Irmãos, não vai. Sabe, pastor, eu vou colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Sabe, eu vou fazer aquela conta mesmo. Eu estou aqui com 20 mil reais, eu vou fazer uma conta aqui agora, eu vou comprar uma casa de 800 mil reais e vou dar entrada de 20 e Deus vai me dar o resto. Porque eu vou trabalhar, porque eu sou esforçado, eu vou trabalhar de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, em nome de uma coisa que você terá valorização, você terá os olhos do mundo voltados para você e te acharão interessante. Para os seus fins, para os fins do mundo. É isso que você está fazendo. Não, porque Deus vai pôr o chão e eu vou ficar devendo aqui, a rodo, devendo. E vou vender a minha vida e a vida da minha esposa em nome desse carro aqui, em nome dessa casa aqui. Eu vou vender a minha vida e a vida da minha esposa pelos próximos 40 anos.
Nós vamos ter que trabalhar de sol a sol. Vai ter que ser assim. Não tem como o amor do Pai estar em você, irmão, se você está fazendo isso. E se você está sendo incitado a fazer isso, pelo pastor onde você congrega, pelo TikToker que você acompanha, concupiscência. Você terá sempre diante de você coisas valorosas eternamente, como cuidar dos seus, cuidar da sua família, com presença. Você terá desse lado aqui a oração, você terá desse lado o jejum, você terá desse lado o dar esmolas, o contribuir na congregação, o fazer a abertura no culto, o limpar uma teia de aranha lá, arrumar as coisas da ceia. Você terá sempre esse lado aqui que te dará um peso de glória eterno. E você terá sempre esse outro lado aqui da concupiscência que te levará a se ensimesmar cada vez mais. Desse lado você tem o seu conforto, a sua glória, os seus próprios interesses, o comer, beber e folgar, desse lado aqui. Irmãos, por favor, avaliemos as nossas vidas, porque aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. E aquele que achar que está ganhando a sua vida, perdê-la-á. Porque o que dará ao homem? O que dará ao homem em troca da sua alma? O que adianta o homem ganhar, angariar todo o mundo, mas perder a sua alma? Sabe, irmãos, valorizemos aquilo que é eterno. Não obedeçamos essa concupiscência maldita que está desse lado aqui. Estou tentando polarizar aqui para dar algum sentido mais pedagógico, mais claro. Tantos estão vivendo dessa maneira, irmãos, e é tristeza, e é ladeira abaixo o tempo todo, ladeira abaixo o tempo todo. Tem um trabalho que eu faço para Deus na congregação, ou no meu trabalho, ou em qualquer lugar. Eu abro mão desse trabalho em nome do meu conforto, em nome daquilo que eu quero, em nome de responder a uma carência que eu tenho, que eu sei que é mundana. Eu sei que é mundana. Não façamos isso. Sabe, você vai viver. Você está vivendo, com certeza, aquilo que Esaú viveu. Esaú buscou com lágrimas. Lembra que ele estava com fome? E falou, vendeu a primogenitura, vendeu a bênção de Deus por causa de comida? De que me vale a bênção de Deus se eu estou com fome agora? Eu vou resolver minha fome agora. E ele resolveu a fome dele. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois Esaú busca com lágrimas, com grande choro, arrependimento. E a Bíblia diz que não se acha mais lugar para o arrependimento dele. Irmãos, muitas coisas nas nossas vidas estão acontecendo dessa maneira. Eu estou vendo muitas famílias se desgraçando por causa disso. Preferem o que é torto, preferem o que é momentâneo, preferem o que é evanescente. Como a palavra de Deus está nos dizendo, ora, o mundo passa. Irmãos, o mundo passa. Sabe, irmãos, eu fico me olhando no espelho às vezes e vendo que eu já tive 22, 23 anos e agora eu estou com 42. Fico olhando os meninos, os meus filhos, os filhos dos outros e, sabe, é tão rápido, o mundo passa. Mas, e com ele sua concupiscência. Sabe aquele desejo forte que você tem? Passa rapidinho. Você trabalha porque você tem que fazer uma viagem. E para isso você deixa seu marido, sua esposa, seus filhos, o seu trabalho na congregação, todo o seu trabalho para Deus, o trabalho eterno, com peso de glória eterna, você deixa de lado. Porque você tem que viajar. Porque aquela concupiscência é tão forte, aquele desejo. E chega um determinado momento que você viaja. E aí, quando você volta, ou nem voltou, quando você chega no lugar, você... Nossa, queria tanto ter vindo para cá, e agora estou aqui. E acabou.
queria tanto a roupa X, queria tanto a comida Y, e foi, passou, evaneceu, acabou. Agora, o problema é que você conseguiu por deixar o seu filho de lado por anos, ele não vai embora. Você vai morrer em profunda tristeza, em profunda preocupação. Por quê? Porque você decidiu agir de modo errado. Aquela conta que você fez, agora você está devendo até os cabelos da cabeça. Essa conta não vai embora. Você fez a conta lá dos milhões, dos milhares de reais, 700 mil reais na casa, que você não poderia ter. Mas assim, eu vou me lançar diante disso porque é um desejo que eu tenho. Sabe? Aí aquela conta não vai embora. Aquilo vai te sugar, vai te drenar, vai drenar sua alegria, sua felicidade, vai drenar sua energia, vai drenar os seus relacionamentos, vai vai destruir sua alma. Então, irmãos, qual é a natureza do Evangelho? Vivamos em função daquilo que é de Deus. Vivamos em função daquilo que é eterno. Pastor Acácio, o senhor está dizendo que as pessoas não podem viajar? Não. Pastor Acácio, o senhor está dizendo que as pessoas não podem ter casa de 700 mil reais, 1 milhão de reais, 200 milhões de reais? O senhor está dizendo isso? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se Deus te der de modo que você não abra mão dele mesmo, que ele seja o seu tesouro, você pode ter, que ele seja o seu tesouro e que todo o seu ser se movimente, trabalhe em função daquilo que é eterno, daquilo que é valoroso para Deus. Não juntando tesouros na terra, mas juntando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Se Deus te der isso aqui, seja responsável, agradeça a Deus, valorize sua casa de 200 milhões, seu carro de 30 milhões. O problema não é esse, irmãos. O problema é você abrir mão daquilo que Deus te colocou a fazer em nome do seu conforto. Tá claro, povo de Deus? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, essa é a natureza do Evangelho. Na semana que vem, nós iniciaremos o Sermão do Monte, para os irmãos entenderem a natureza do Evangelho e analisarem as suas próprias vidas, e analisarem o que está acontecendo à sua volta, a natureza. Eu estou vivendo o Evangelho de Cristo? Sabe, irmãos, está escrito aqui tão claramente. Nós vamos pegar o Sermão do Monte, onde começa dizendo: bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito. O que quer dizer isso? Você é pobre de espírito? Nós somos pobres de espírito? Pois é, bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito. Irmãos, por favor, envie esse vídeo a outras pessoas. Muito obrigado por assistir e até na semana que vem, em nome de Jesus. Valeu!